bom dia. Bom dia. Olha, gente, diz que não adianta muito você se deslumbrar com uma paisagem maravilhosa, um pôr do sol, o mar, seja que paisagem for. Você precisa se imaginar nela. É preciso parar, respirar e se imaginar nela para você aproveitar o todo dessa beleza. Eu lembrei disso hoje, 3h30 da manhã, quando eu acordei e pensei, eu preciso ficar mais calmo. Meu Deus, por que eu sou tão ansioso assim? Aí eu lembrei que hoje começa um novo ciclo de aprendizagem para mim, que faço o programa há 6 anos e tenho uma irmã mais velha, que é muito mais nova que eu e que vai me apresentar, junto com vocês, uma série de exemplos e histórias sobre a calma, sobre a percepção, sobre meditação, que eu estou super curioso para ver e para aprender. Então, queria aproveitar esse tempinho que eu tenho para te convidar a aprender também a domar a ansiedade, o cérebro, essa mente perversa que a gente tenta laçar e não consegue. Eu estou muito feliz e ansioso, Mari, mas é uma ansiedade boa. Eu também estou ansiosa, Fê. Ansiosa para contar para você e para todo mundo o que eu aprendi fazendo essa série de reportagens. Meditação para mudar a vida, para melhorar a saúde. Cada vez mais no mundo todo, gente, a ciência comprova que meditar todo dia pode aumentar o volume do cérebro e ativar áreas importantes para controlar a ansiedade e a depressão. E a meditação também é para quem já tentou de tudo para emagrecer. Medito todos os dias, 2 vezes por dia, há 5 meses. Isso é real. Quantos quilos você perdeu? 41 quilos. O endocrinologista Dr. João Eduardo Salles vai explicar como funciona o cérebro dos obesos e por que a meditação pode mudar a relação com a comida. Opa, e a nutricionista Manuela Figueiredo vai dar dicas interessantes para a gente sair do piloto automático, comer com mais atenção. Hoje estreia a nova série do Bem-Estar, que vai contar histórias de gente que viu na prática os benefícios de parar, respirar para se conhecer melhor. Meditação, se liga em você. Eu achava que era impossível meditar, que eu tinha que ficar 1 hora parada, sem pensar em nada. Ah, meditação, né? Imagina. No começo eles ficavam brincando, né? Dando uma sacaneada. A mãe vai meditar, não sei o quê. Deixa eu ver qual é, já que tá todo mundo aqui tentando, deixa eu tentar também. A ansiedade diminui e o dia toma outro rumo. Relaxa, né? Você fica mais tranquilo. É uma ferramenta hiper poderosa. Além de superado essa coisa do vestibular, a meditação ela me fez para outras questões da minha vida. Muito mais do que no vestibular, ajudou no ano seguinte, quando eu descobri que eu estava com HIV. De fato, a meditação tem ajudado muita gente. E talvez um dos maiores benefícios seja a possibilidade de olhar as dificuldades sem se envolver tanto com elas. Se você acha, por exemplo, que um dia chuvoso é um problema, a meditação te traz a possibilidade de olhar para a chuva de um lugar quentinho, confortável, calmo, sem se deixar ficar encharcado completamente pelo temporal. Descobri que você tem um câncer e que você tem que ser forte, você tem que trabalhar. Buscar o interior, eu descobri que eu sou forte. Essa descoberta fica muito mais fácil com a meditação. Isso é o que diz Jon Kabat-Zinn, o cientista que popularizou o Mindfulness, um método de redução do estresse baseado na atenção plena que já foi adotado em mais de 700 hospitais do mundo. O sucesso do Mindfulness se deve a estudos científicos que comprovam que ele reduz o sofrimento dos pacientes, inclusive daqueles que convivem com dor crônica. Ao longo dessa série, você vai conhecer a história do Valfrido. Ele levou um tiro acidental há mais de 30 anos. A dor está aí, ela existe, mas eu aprendi a conviver melhor com ela. Segundo o neurocientista Richard Davidson, um dos maiores pesquisadores do assunto, a meditação ativa áreas do cérebro ligadas ao controle das emoções, ao foco e à atenção. E o meu raciocínio ficou diferente, eu acho que você fica mais focado. Eu sou uma pessoa de pavio curto, eu comecei a perceber que eu conseguia ter alguns segundos antes de reagir. E sabe como conseguir tudo isso? Respirando e prestando atenção no momento presente, no aqui e agora.
Se eu falar para você, olha, como está a sua respiração agora, nesse momento, só de você falar, opa, inspiração, expiração, você já está presente. Sem ficar muito preocupado com o futuro, nem ansioso com o que aconteceu no passado. Criar essa consciência, essa atenção consciente no momento presente, no que você está fazendo exatamente nesse instante, que você está sentindo, que você está pensando. Mas como você arruma tempo para meditar? É tão difícil você ter 10 minutos só seus. 5, 10, 30 minutos por dia. Muito mais importante do que o tempo que você vai parar para meditar é você meditar todo dia. É o que afirma Kabat-Zinn. Assim, é possível até aumentar o volume do cérebro, criando mais massa cinzenta mesmo. Como se fosse uma musculação mental. Mas ao contrário do que muita gente imagina, meditação não esvazia a mente. Não faz a gente parar de pensar. Porque pensamento é uma coisa que vem um atrás do outro. Vem. Você começa a perceber o seu pensamento como um evento. Você para de se identificar com o pensamento. Olha como ele está sempre pessimista. Aí o que eu faço? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Peraí, a hora é agora de respirar. 2 minutos. Respiro. Respiro, não adianta lutar com o pensamento, né? A gente vai falar muito sobre isso. Tem uma pergunta da internet para a gente continuar a nossa conversa aqui do Joenilson Serra. De que forma a meditação pode, Manuela, ajudar a emagrecer? Bom, em primeiro lugar, a meditação ela não é um método de emagrecimento, né? O comer com atenção plena não é uma nova dieta. Mas quando a gente começa a prestar atenção no aqui e agora, então na refeição, olhar aquilo que está comendo, pausar, comer com calma, a gente pode ter como consequência, a longo prazo, eventualmente até uma perda de peso, né? Mas se o foco é imediato, isso não vai acontecer. Então, quando eu como com mais calma, com mais tranquilidade, eu posso perceber a minha saciedade. A primeira dica é, portanto, a gente perceber esse ato de se alimentar. Tem um painel aqui de um avião e a gente está te convidando a sair do piloto automático. Assuma esse ato que faz tão bem, assuma que você está alimentando e presta atenção nele, né, Mari? Presta atenção, até porque, né, doutor João, tem um estudo que foi feito em 2010 que mostrou que 47% do tempo a gente está prestando atenção em um outro momento. A gente está, às vezes, pensando no que aconteceu ontem ou no que aconteceu na semana passada. Ou senão a gente fica pensando, o que vai acontecer amanhã? Ih, caiu, olha lá, já começou a dar problema quando a gente saiu do presente. No final de semana ou na semana que vem. E aí olha o que acontece com a nossa cabeça em relação ao nosso corpo. Se desconecta, né? Desconecta totalmente e você começa a prestar atenção naquilo que às vezes não vai te dar nada em troca e deixa de prestar atenção, por exemplo, no que aquilo que a Manuela estava falando, no que você vai comer. Isso para a fome, porque a gente perde a sensação com a fome, né? A nossa conexão com a fome. Você não sabe se você já está com fome, se você não está com fome. Muitas pessoas comem tão atribuladamente que depois elas falam, nossa, mas nem percebi, eu já estou com fome de novo, o que será que eu comi? E é muito comum você perguntar no consultório para as pessoas, o que você comeu no almoço hoje, você lembra? As pessoas não lembram. Não lembram porque comeram muito rápido. E isso vale para a saciedade também, né? Exato, porque se você está prestando atenção no que você está comendo, você sabe aquilo que você comeu e por algum motivo, a gente não sabe muito bem por quê, o cérebro entende que você está saciado. Gente, na semana passada o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa mostrando que de cada 5 brasileiros, 1 está obeso. E que na última década o número de obesos aqui no Brasil aumentou 60%. São números alarmantes. O Renato fazia parte dessa estatística, mas ele está conseguindo se cuidar com a ajuda da meditação e a gente vai conhecer a história dele agora. Dieta da USP, dieta da sopa, dieta da proteína. Horrível. E aí o que acontecia? Eu voltava a engordar, eu desistia, né? Eu começava e aí depois eu desistia. Restrição e depois compulsão. Restrição, compulsão. Como que era essa compulsão? Me conta. Compensação mesmo. Se eu tivesse uma briga com alguém, uma discussão, ou o meu temperamento mudasse, em geral eu ia comer. E eu comia muito, e comia geralmente doces, panelas de brigadeiro. A comida ela pode preencher várias coisas. E até se preencher, porque às vezes a gente tem alguns vazios que a gente não quer olhar para eles, que são sofrimentos.
e aí a comida vem e tapa esse buraquinho. E a comida, ela é um ótimo antidepressivo, né? Por quê? Porque se você pegar um carboidrato doce, você aumenta a serotonina e dá a sensação de prazer e bem-estar. Só que o que acontece depois? Culpa. Quando eu conversei com o Renato, a sensação que eu tive era de que ele estava num beco sem saída. Como se a única alternativa para todos os problemas da vida fosse a comida. Até que em agosto do ano passado, com 131 quilos, ele decidiu voltar para um programa de emagrecimento que ele já tinha tentado. Só que dessa vez ele fez junto um curso de meditação. E aí foi como se de repente várias portas se abrissem. E o Renato recuperou na vida algo importantíssimo: a possibilidade de fazer escolhas. É exatamente isso que você falou. Hoje eu escolho. Vou comer o brigadeiro? Tá, eu posso comer. Ou eu vou preferir meio prato de arroz integral. Vou preferir o meio prato de arroz integral, o frango, a salada, a fruta. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios da meditação, porque ela traz essa possibilidade de escolha, que é entre eu perceber o que eu tô sentindo, e aí eu tenho a escolha de reagir num piloto automático ou, não, vou escolher como eu quero reagir. Quantos quilos você perdeu? 41 quilos. Em quanto tempo? 5 meses. A partir do momento que eu comecei a meditar, ficou mais fácil de seguir o programa. Porque eu sabia que eu tinha um gás no início, mas esse gás ele ia acabar. Para mim funcionou desse jeito. Medito todos os dias, 2 vezes por dia, há 5 meses. Isso é real. Tem mais um elemento da meditação que cabe aqui eu colocar, que é a curiosidade. Que é a gente ficar curioso para a experiência. É incrível. Se você comer devagar, beterraba, por exemplo, cenoura, são coisas que as pessoas geralmente não gostam de comer. É doce, você sente o sabor, é diferente. Quando você olha as fotos hoje, de como você era 6 meses atrás, o que vem à tua cabeça? O que vem à minha cabeça? Poxa, nem eu sei. Me veio a palavra pena, mas eu acho muito triste isso também, mas eu acho que talvez seja mesmo. Pena, né? Sentir pena de si mesmo é perigoso, segundo a psicóloga da Universidade do Texas, Kristen Neff. A pena nos faz sentir isolados, desamparados, o que pode até aumentar o descontrole alimentar. O ideal, segundo a psicóloga, é ter autocompaixão, um sentimento que também pode ser treinado com meditação. Tive que tomar essa decisão também de eu vou ser eu mesmo. É isso, se aceitar e perceber que muita gente passa por problemas parecidos. Que legal, eu queria até ter a liberdade de acrescentar mais uma palavra, que é o protagonismo, né? Você assumir as rédeas e tomar a decisão de perceber, por exemplo, a beterraba. Eu sou protagonista da minha história, eu vou ver como essa beterraba é linda, vermelha, suculenta e amiga da cenoura também, né? E o quanto muitas vezes a gente não presta atenção naquele alimento, né? Quando eu faço uma pausa, eu posso olhar e escolher e também me experimentar. Ela falou da curiosidade, né? A curiosidade e também uma postura, né, que a meditação propõe, que é o não julgamento. Eu vou comer esse alimento como se fosse a primeira vez, de uma forma curiosa e não julgadora, seja uma beterraba ou seja um brigadeiro, como ele falou. Mas aí eu posso escolher melhor e ficar calmo com a minha escolha. E isso, doutor João, é uma coisa que muita gente que está acima do peso não faz, especialmente quem tem compulsão, né? Exato. A compulsão, ela é um problema muito grande em relação à obesidade. Agora, tem uma base biológica. É isso que é importante do pessoal de casa também saber. Vamos entender então essa base biológica aqui, porque o cérebro das pessoas que têm compulsão ou que são obesas é diferente, É diferente, né? É diferente. Então você tem, por exemplo, no cérebro do paciente obeso, que a gente pode ver ali, no meio do cérebro, vibrando, os neurônios que causam a fome, eles estão muito aguçados, eles estão trabalhando demais. E isso faz com que ele tenha mais fome. Eles têm mais fome de verdade. De verdade, de né? verdade. Só que a gente tem que separar o que é fome e o que é vontade de comer. E a vontade de comer é aquilo que a gente busca para a gente poder ter como recompensa. E isso também os pacientes com obesidade têm. Vamos ver, então tem uma diferença aqui nesse centro da fome. No centro da fome a gente está vendo a fome. O magrinho aqui, ou pessoa normal, está pouco ativado. E aqui, nas pessoas acima do peso, muito já ativado. Tem mais fome mesmo. E
Outra coisa, quando a pessoa com obesidade enxerga a comida, ele também tem uma sensação que ele precisa comer aquilo para gerar recompensa. Então, ele busca mais recompensa, através da comida e faz com que coma mais. Então, ele também tem mais prazer depois de comer? Mais prazer, não só depois, mas para iniciar a refeição. Ele olha a comida, isso já gera uma vontade de comer. Por isso que a gente tem que separar o que é fome e vontade de comer. Alguns pacientes com obesidade têm mais uma coisa ou outra, mas no cômputo geral, eles têm as duas coisas muito aguçadas. Então é biológico. É biológico, e como o doutor Alfredo fala, é biológico, é verdade. O gordo não é um sem vergonha, ele está ali, está no centro do cérebro, a fome dele, né? Exatamente, a gente tem que começar a ver isso como doença e não como desvio de caráter. Exatamente. Né, e agora tem mais um convite, mais uma proposta marianística no dia de hoje para te fazer, que é esvaziar a sua mente para você saber o tamanho da sua fome. Vamos tentar? O psiquiatra e instrutor de Mindfulness, Paulo Blois, comandou o nosso almoço no estilo Mindful Eating, ou seja, um almoço de atenção plena, não só na comida, mas em todas as reações do nosso corpo diante da mesa. Confesso que pra mim foi bem difícil. Eu já tô aflita, querendo tirar os talheres, colocar aqui o guardanapo no colo. Já começa a bater uma coisa, sentei, vou resolver. Mas não teve nada de resolver rápido, não. Percebe se você tá tenso, agitado. A gente ficou 50 minutos sem comer nada, fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem num restaurante. É que a atenção plena propõe que é preciso perceber a diferença entre o que a gente sente, o que a gente quer e o que a gente precisa. A sensação de ansiedade, por exemplo, no estômago, muitas vezes se assemelha à fome. E aí a pessoa está ansiosa, percebe o estômago, fala, estou com fome, vai, come, o que pode piorar mais ainda. Então, como que a gente traz atenção plena para qualquer circunstância? Não é porque eu fechei os olhos e eu vi, foi pro nirvana, não. Você fechou os olhos e falou, puxa, eu estou meio tenso, né? Então você tem que aceitar isso para não reagir a qualquer estímulo impulsivamente. A boa notícia é que no dia a dia, com o treino, comer com atenção pode virar hábito e ajudar até a gente a emagrecer. Agora, é difícil. Foi muito difícil a gente ficar lá 50 minutos prestando atenção à comida e se dando conta das sensações e de como normalmente a gente realmente não presta atenção, né? Mas se você perguntasse alguma coisa pra ele estivesse mastigando, ele não responderia? Tipo... Não, ele falou que não podia falar enquanto a gente estivesse mastigando, né? Que uma dica era... A conversa não rende. Não, conversa não rende. Não é pra conversar o almoço, né? E essa, eu acho que é uma das dicas que a gente vai dar hoje, né? Vaca amarela. Por que isso é importante, Manuela? Então, uma coisa que a gente pode fazer com as crianças e em casa, né, é propor. Não é que a gente não vai, o horário da refeição é um horário de convívio social e a gente vai comer. Mas o ideal, por exemplo, você pode propor uma brincadeira com as crianças. Então, vamos fazer os 10 primeiros minutos de vaca amarela? Ninguém fala. Vamos prestar atenção na comida, olhar, fazer as escolhas, cada um monta o seu prato. E isso pode ser uma forma lúdica de ajudar as crianças a prestarem mais atenção, e mesmo os adultos, né? De repente, quem falar, perde, vai ter que lavar a louça, mas isso é um jeito de você se conectar mais nesse aqui e agora, no momento presente, e fazer melhores escolhas. E isso muda até a nossa digestão? E isso pode mudar a sua digestão, né? Por quê? Você pode ter uma melhor sensação de saciedade, às vezes sem perceber a gente come falando, come demais, pode ter um aumento de gases, pode ter um desconforto, você fala, nossa, essa comida não caiu bem. Talvez não foi a comida que não caiu bem, foi a maneira como você comeu aquela comida. Né? Inclusive, toda razão, né? E a gente tem uma fase da digestão que chama fase cefálica. Quer dizer, só de olhar a comida, o ácido clorídrico já começa a ser secretado no estômago. Quer dizer, você já começa a digerir olhando a comida. Hormônios de saciedade já funcionam nesse momento. Então, se você prestar atenção na comida, isso vai ser muito mais com o seu tempo. E isso vai fazer com que a sua digestão seja muito melhor. Porque normalmente a gente come assim, igual esse prato de macarrão que a gente vai ver agora, que a gente devora sem prestar atenção em nada, né? E aí comeu, não prestou atenção e
acontece isso que vocês estão falando, de cair mal depois e de ficar com a sensação de estômago estufado e muitas vezes com gases. E toda a caloria foi absorvida e você nem percebeu disso. Esse que é o grande problema. A caloria tá ali no molho, tá tudo ali, né? Tá ali, você absorveu tudo aquilo, comeu tudo aquilo e nem lembra depois. Daqui a pouquinho a gente vai ver que os efeitos da meditação não acontecem apenas na hora, no momento em que você está meditando, mas eles podem transformar a sua vida. A gente vai conhecer a história do Fernando. Ganhar medalhas não estavam me dando nada a não ser alguma coisa para engrandecer eu mesmo, o meu ego. E aquilo eu peguei um vazio. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá pessoal, Paris foi palco de protestos depois do resultado do primeiro turno das eleições para presidente ontem. 6 pessoas ficaram feridas e 29 foram presas. O candidato de centro, Emmanuel Macron, e Marine Le Pen, de extrema-direita, vão disputar o segundo turno. É a primeira vez em quase 60 anos que os dois partidos mais tradicionais da França vão ficar de fora da disputa. O segundo turno vai ser no dia 7 de maio. No Paraguai, ladrões fortemente armados levaram cerca de 40 milhões de dólares em um assalto a uma empresa de valores em Ciudad del Este essa madrugada. As primeiras informações falam de que um policial morreu e 4 pessoas ficaram feridas. Na fuga, os criminosos queimaram cerca de 15 carros. O governo do Paraguai confirmou agora há pouco que os assaltantes são brasileiros e a polícia está à procura deles. E começou agora há pouco, de manhã, no Rio, o velório do cantor Gerry Adriani. Ele lutava contra um câncer e morreu aos 70 anos ontem. Gerry Adriani foi ídolo da Jovem Guarda com mais de 50 anos de carreira. O enterro vai ser à tarde. Mari, Fê? Obrigada, Cauê. Bom trabalho para você. Boa semana. Valeu, Cauê. Um abraço. Boa semana para você. Quantas vezes você já parou para pensar o que você veio fazer nesse mundo? Nossa, toda hora eu fico pensando, meu Deus do céu. O Fernando, como é que a gente responde essa pergunta? O seu xará, que a gente vai conhecer agora, ele repensou depois que ele teve uma depressão séria. Vamos ver. Vi os filmes de Bruce Lee, de Van Damme. E aí eu começava a sentar em casa sozinho, cruzava as pernas e fechava os olhos e ficava me sentindo bem com aquilo, sabe? E aí eu fui buscar arte marcial para aprender a meditar. Nessa época eu costumava fazer 2 treinos por dia para tentar realizar meu sonho de ser campeão. No campeonato, a galera me ovacionando, né? Pô, sabe? Não, e assim, Mas aí eu fui saindo de lá, cheguei em casa e comecei a chorar. Eu entendi que ganhar medalhas, não estavam me dando nada a não ser alguma coisa para engrandecer eu mesmo, o meu ego. E aquilo eu peguei um vazio. Eu estava com 22 para 23 anos, aí o bicho começou a apertar assim dentro de mim, sabe? Meu pai até tinha condições, né? Me ajudou, mas até um ponto ele falou, meu amigo, agora você precisa dar conta da sua vida aí. Me formei em publicidade, mas ainda eu estava sem clareza. Cheguei a prestar educação física, entrei, mas eu falei, não, sabe? Não, puxa, será que é isso mesmo que eu quero? Cara, o que eu vim fazer? Eu não tenho nada para dar pra esse mundo, nada eu sou bom, nada eu, sabe? Falei, vou me matar de algum jeito aí, porque eu não tô aguentando viver dessa forma. Quantas vezes a gente trilha um caminho, parece que está indo super bem e, de repente, mesmo com todas as placas indicando para onde a gente deveria ir, a gente pega uma direção completamente oposta. E aí, nada mais se encaixa. Parece que você não se encaixa mais na própria vida. Foi isso que aconteceu com o Fernando quando ele desistiu das artes marciais. Muita necessidade de se provar, muita necessidade de querer ser visto, de querer ser aceito, de querer ser aceito mesmo, sabe? E eu pude ver que eu trilhei caminhos muito diferentes do que o meu coração queria por conta disso, sabe? Foi a meditação que fez o Fernando reencontrar o rumo da própria vida. Ela foi um atalho para tudo se encaixar de novo. Quando você começa a meditar, entrar em contato com a sua essência, você começa a dar força para o que você é, o que não é, começa a perder força, entende?
O caminho de aprendizagem com meditação abre um despertar gradual para o seu estado atual, a sua fase atual, como você está, e também uma percepção do seu potencial. E aí eu me pus a meditar mais e mais. Eu estava com tantas questões internas que eu falei, vou fazer muito silêncio mesmo, muita meditação. A meditação não se consuma no momento em que estou meditando. Ela tem que reverberar, ela tem que transformar, ela tem de alguma maneira que propiciar mudanças internas, subjetivas, qualificando o meu modo de ser e estar neste mundo. Eu estava lá meditando, né? E foi como uma tampa que destampou do meu coração, assim, sabe? Sabe? Nesse momento, me veio um sinal, um recado muito profundo, assim, de Fernando, você vai voltar para São Paulo, vai unir a arte marcial ao autoconhecimento. Tudo fez sentido. Fez sentido o filme lá atrás do Bruce Lee, fez sentido eu ter passado pela competição, sabe? Fez sentido eu pegar a faixa preta, fez sentido eu ser um artista marcial. Vivo hoje um sonho de criança, né? Que via aquela felicidade sem causa da criança que via Bruce Lee, sabe? Tem dúvida do nosso auditório virtual? Vamos dar uma olhadinha. Várias pessoas estão mandando essa pergunta. A Andressa está dizendo, tenho muita vontade de meditar, mas não sei como começar. Andressa, olha só, na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar, ao longo dessa série, a gente vai ter várias dicas lá, exatamente para quem quer começar a meditar. Tem muita informação bacana, então acesse o nosso site, tá bom? Muito bem. Tem mais uma dica, né? Para comer com atenção plena. A gente está falando sair do piloto automático. Essa hora da alimentação, né, Manuela? Então, muitas vezes a gente tem, idealmente, a gente deveria usar a nossa hora de almoço só para almoçar, mas nem sempre isso é possível, né? Então, uma sugestão é, bom, se eu tenho 40 minutos para almoçar, então eu vou me propor a deixar meu celular na bolsa, no bolso, na pasta, durante 20 minutos, focar minha atenção na alimentação, comer, perceber, ter saciedade, e depois eu vou usar os outros 20 minutos para ficar no celular. Olha só que essa é uma dica ótima, a gente não está nem falando para tirar o celular da hora do almoço, não. A gente só está pedindo, sugerindo que esse horário seja dividido. E que é muito interessante o que a pessoa vai sentir, né? É legal fazer esse desafio, então coloque esse desafio uma semana. Faça isso, deixe o seu celular e come. E depois você usa o celular. E veja o que acontece. Será que muda a sua alimentação? Talvez você coma de um jeito diferente. Talvez você perceba a sua saciedade de uma forma diferente. E talvez até, eventualmente, coma menos. E isso faz parte do que você sempre fala, né, Fê? Que dieta é planejamento. Planejar até a hora que você vai comer, né? Planejamento. Não adianta de uma hora para outra achar que vai resolver o mundo, porque isso vai dar até mais ansiedade. Não né? é, doutor? Exatamente. Às vezes você quer começar aquela alimentação corretíssima e acaba se fazendo tudo errado, né? Acaba escolhendo maus alimentos pela ansiedade. Para um pouco, pensa, escolha direito, porque isso é fundamental. E principalmente, curta a sua refeição. Tem uma pergunta sobre isso, sobre ansiedade, né? Sobre a Bárbara. Tem um transtorno de ansiedade, acaba engordando por conta disso. A meditação pode ajudar? Olha, Bárbara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito, porque o fato de você ir para a refeição com menos ansiedade, porque você meditou antes, vai abrir aquelas portas que abriu para o Ricardo, e isso vai... Pro Renato. Pro Renato. E vai ajudar muito para que ela consiga controlar um pouco esse impulso da ansiedade que vem, que é parte biológica. E fazer as escolhas certas daí. Exato, na hora de escolher, você vai escolher aquilo que você mais gosta e vai curtir muito mais sua refeição. Eu tenho calma, não é regime, mas é uma ferramenta muito importante, né? Olha, vocês gostaram do programa de hoje? Igual a gente gostou de fazer aqui, foi maravilhoso. Eu quero te convidar para assistir a qualquer reportagem no nosso Globoplay, para rever essas histórias de meditação, que a gente vai falar sobre ela durante essa semana toda, né, Mari? Exatamente. Obrigado, Manuela. Obrigada, Manuela. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. Se cuida. A gente se vê de novo amanhã.